bastante. É um tema bastante amplo, é um tema que todo mundo sabe que Deus tem cuidado com a gente, mas quando eu fui ver como são os cuidados de Deus, fui pesquisar sobre, entender sobre mais desse tema, eu descobri muitas coisas que eu não tinha parado para pensar. Tem tantas coisas que, quando fui ler, eu vi que não é somente Deus cuida de você, somente Deus cuida de você só daqui da padaria, só daqui do lugar, ou alguma coisa. Ele tem vários cuidados, vários tipos. Então, daqui, a vida às vezes nos proporciona noites difíceis, nos quais temos medo, fraqueza, solidão, incerteza no caminho, e acaba tendo algumas dificuldades durante o caminho. Assim, mas não se esqueça, nem despreze o grande amor de Deus por você. Quando as lutas parecerem mais fortes, não desanime. Deus cuida de você. Ele é a luz do fim do túnel, escuro do seu sofrimento, e quer te ajudar a enxergar uma vida nova, repleta de paz e vitória. Deus quer te salvar. Quem aqui já sabe que já está salvo? Levanta a mão. Quem aqui se garante? Então, tem muitas pessoas que não se considera que está salvo, mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, a partir do momento que você é batizado pelo Espírito Santo e batizado nas águas, você está salvo. Claro, se você seguir o caminho bíblico, seguir o imposto de certinho, você tem mais certeza. Mas aí você tem que tomar cuidado para você não ser levado mais cedo, porque aquele que aceitou Jesus, mas anda no caminho errado sempre, tem risco de Deus levar mais cedo, ou talvez perder a salvação. Então vamos para primeiro. Alguns vários cuidados de Deus. Cuidado geral de Deus. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Uma coisa que eu estava percebendo nesse versículo aqui, que Deus sempre enfatiza a palavra do homem. Você pode ver ali, faz crescer para os animais e verdura para o serviço do homem, alegra o coração do homem, o pão que fortalece o coração do homem. Ele sempre fortalece, ele sempre enfatiza o coração do homem. Então, Deus sempre vai ter cuidado com a gente, Ele vai cuidar da natureza para que haja alimentos para a gente. Mais pra frente eu vou falar do cuidado de Deus com a natureza. Mas o que tem a ver com o cuidado de Deus com a natureza? O que tem a ver com nós? Tem tudo a ver, porque se não fosse a natureza, a gente não se alimentaria, a gente não ia ter uma vida saudável. Então Deus sempre pensa em tudo para a gente. Então aqui ele faz o dela para os animais e a verdura para o serviço do homem, faz sair da terra o pão, o vinho que alegra o homem, o vinho que alegra o homem pode ser tudo aí relacionado a você, a bebida, comida, essas coisas assim. E aqui o azeite que reduz o seu rosto. E faz azeite para, acender o seu rosto, para você ficar feliz, alegre. Então, uma coisa que infelizmente hoje está acontecendo muito é que o ser humano está destruindo muito a natureza. Você pode ver que tem vários terremotos aí, pode ver que está tendo vários desastres naturais, pode ver que o sol está mais quente do que nos anos anteriores. Hoje o cientista fala que ele está no máximo solar, porque tem a mínima solar que ele estava lá em 2019, o ponto mais fraco dele, e hoje ele está no auge, o ponto mais forte, que é a máxima solar, onde fica mais quente. E ele sempre sobe e desce assim na escala. Então nós estamos na época que está mais quente. Isso tem tudo a ver com os fins dos tempos. Coloquei até aqui, alerta, para os finais dos tempos. Haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Aqui eu entendo
sinal, provavelmente do céu, e vendo como essa parte aí do Sol está aquecendo mais do que o normal, porque lá no Sol acontece a questão nuclear que gera essa energia toda que chega aqui. Então está tendo um aumento disso. Tanto chuvas e mais do que vamos dizer, o que estava para sobreviver está acontecendo. Isso é um grande sinal do fim dos tempos. E que, no versículo de Apocalipse 11, 18, e irá nas nações que veio por ira, no tempo dos mortos, para que sejam julgados, no tempo de dares um galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, no tempo de destruir que destruir a terra. Então aqui Deus fala que vai destruir todos que destruem a terra. Podem ver que hoje em dia as pessoas estão destruindo a terra, e é um sinal claro do fim do tempo, que está se aproximando cada vez mais. Tipo, assim, as pessoas estão adiantando a vida de Jesus através do pecado, através de ficar sempre ali privilegiando as coisas do mundo, do que privilegiar as coisas de Deus. Aqui Deus cuida da natureza, cuida da terra e fartamente a enriquece. Os riachos de Deus estão embora para que nunca falte trigo, foi assim ordenado, como Deus ordenou. Que nunca falte comida para a gente, nunca falte alimento para a gente. Enquanto aqui, trigo pode ser entendido como tudo que alimenta nós, tudo que faz energia para viver, para glorificar Deus. Então, como falei rapidamente, Jesus, Deus, Ele cuida da natureza para automaticamente cuidar da gente. Então acaba que o cuidado com a natureza afeta o cuidado com a gente. Então Deus faz tudo para que a natureza seja preservada, mas o ser humano está acabando de destruir isso. Isso claramente está afetando todos. Deus cuida das nossas necessidades. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais que as aves? Isso é uma pergunta retórica que vocês sabem a resposta, mas no versículo seguinte que eu vou citar para vocês, no próximo tópico, eu vou falar, vai ter essa resposta aqui. Vocês possam pensar que vocês valem mais que as aves? Eu adianto que sim, mas eu vou procurar na Bíblia que a resposta é essa aqui. Então, assim, Deus sempre vai cuidar do que a gente precisa. Ele sempre vai cuidar para que a gente tenha uma vida boa, tenha uma vida para glorificar a Deus. E Ele sempre vai prover tudo para nós. E assim, na Bíblia, pode ver lá no Antigo Testamento que Deus cuidou da necessidade de Moisés quando ele foi falar com o faraó. Como Moisés falou, eu não sei como vou chegar e falar com o faraó. Então Deus falou para ele, não, eu vou te usar para, sei lá, eu vou falar com você. Então Deus usou Moisés para falar com o faraó. E também, mais para frente, Deus proveu o maná para o povo de Israel lá. Ele proveu o maná, toda manhã estava lá o maná. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés o povo não guardar o maná para o dia seguinte. O povo temou e guardou. Eu vou até falar o versículo aqui, para vocês abrirem na Bíblia de vocês. Êxodo 16, versículo 19 e 20. Amém? Então, ele diz o seguinte: e disse-lhe Moisés: ninguém deixe para amanhã, está se referindo ao maná. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés,
Antes algum deles deixava dele para amanhã e criou o bicho e fedeu, por isso indignou-se Moisés contra ele. E Deus também ficou indignado por eles, porque o povo não cumpriu a ordem de Deus. E assim, você pode ver que essa era uma necessidade do povo de Israel lá no Maná, lá no deserto, e também tem a necessidade de Moisés ao falar com o Faraó, porque ele não sabia como chegar no Faraó e falar. Então pode ver claramente uma necessidade que Deus cuidou, que Deus está em controle. Não se vende dois pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tem medo, porque vale mais do que muitos pardais. Aqui, como eu falei anteriormente, aqui, ó, não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais, vocês valem mais do que os animais mais pesados. Nós temos muito mais valor para Deus do que os animais. Se Deus não permite que os pardais caem no chão sem o consentimento dele, por que ele vai querer que a gente caia? Deus nunca quer que a gente caia, Deus nunca quer que a gente viva sempre no pecado, sempre caindo. Então, uma parte muito interessante que eu coloquei na reflexão que diz o seguinte: todos têm um propósito especial para Deus. Deus sempre vai estar no controle da vida de cada um. Cada um tem um motivo para viver, um motivo para glorificar Deus. Então, se você está com dificuldade em alguma área, está com algum sentimento de medo, de tristeza, uma coisa ruim de você, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Ele permite que a gente passe por provas para a gente fortalecer a nossa fé, fortalecer que a gente continue no caminho dele. Porque se ele não permitisse as provações, qual seria o sentido para você seguir ele? Muitas pessoas vão relaxar e não ia seguir porque está fácil, eu vou continuar. Mas assim, não é muito fácil se manter sempre no caminho. Você tem que ter muita perseverança e confiar muito em Deus. Isso a gente só adquire lendo a palavra e estudando o que a Bíblia fala. Então Deus sempre vai estar no controle de tudo. Deus cuida da vida dos fiéis. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Em tempo de adversidade não ficarão decepcionados, nem dia de fome desfrutarão a fartura. Salmos 8, 17, 18 a 19. O Senhor cuida da vida de todas as pessoas que seguem Ele, todas as pessoas que vivem para Ele. Claro, Ele cuida das pessoas ímpias também, mas esse versículo aqui está focado nas pessoas que vivem para Ele. Então, a nossa herança, que será para sempre, uma das heranças nossa é a vida eterna. Então, Ele nunca vai mudar essa herança. Ele sempre vai, ele não é alguém que pega e desfaz tudo que ele sempre vai cumprir. Em tempos de adversidade, não ficarão dentro nada aqui, a adversidade está sempre definindo algum tempo de você tem alguma dificuldade, tem alguma tristeza, você está mal com alguma coisa. Então, você não vai ficar decepcionado, você não ficará mal. Ah, mas quando acontece algo triste, por uma semana, por exemplo. Então, a solução seria, na hora que você ficar triste, você ajoelhar, orar, pedir a Deus para Ele te fortalecer, para Ele tirar as tristezas de você. Porque nós, ser humano, temos a tendência muito fácil de aceitar as coisas
ruins. Tá ruim, a gente vai aceitar. Ocorreu isso, que deixou o bicho trabalho e aceita essa tristeza. Então as pessoas têm que ler a palavra e entender que Deus quer que a gente fique sempre feliz. Sempre, mesmo que a gente fique triste, ore para Deus, peça a Ele para que Ele fortaleça para você conseguir sair dessa tristeza, desse problema que você está passando. Então Deus ele vai cuidar da nossa vida. Tanto aqui está se referindo à vida dos fiéis. Pelo fato que você está falando da vida dos ímpios. Mas Deus também cuida das pessoas ímpias. Só que o ímpio chega um momento que ele pode subir, chega um momento que ele vai e cai de uma vez só. Porque ele continuou caminhando na carne. E tem um versículo que fala que eu não sei qual é, que eu não anotei. Fala que aquele que permanece sempre no mesmo pecado, uma hora cai de repente. Eu não sei qual é, mas ele fala, esse é o contexto dele. Então, o que acontece? O ímpio ele vai, ele sobe, chega no elevado um pouco. A chance dele cair é muito grande. Então, aquele que sobe de acordo com a vontade de Deus, aquele que cresce de acordo com os planos de Deus, ele vai cair. Vai cair se caso ele pecar, se caso ele cometer alguma coisa que fazer alguma coisa ruim, algum pecado, ele pode cair, pode abaixar de nível. Mas a tendência de Deus é sempre manter a gente lá no alto. Então a tendência é sempre da gente subir. Mesmo que demore, a gente tem que ter fé em Deus e a gente vai conseguir. Por exemplo, eu tenho fé em Deus que eu vou passar numa faculdade final desse ano. O que adianta eu ter fé em Deus, mas não pegar, orar, buscar, não estudar, não buscar conhecimento para fazer essa prova? Deus faz a parte dele que vai prover os recursos para a gente conseguir algo. A gente tem que buscar também esse recurso que Deus dá para nós. Deus sempre vai ajudar a gente com todas as necessidades que a gente tiver ao longo da vida. É que Ele cuida dos que buscam aprender mais de Deus. Eu instruirei e eu ensinarei o caminho que vocês devem seguir. E eu aconselharei e cuidarei de você. Aqui fala, Deus sempre vai ensinar para a gente o caminho certo. Mas pelo pecado, muitas vezes a gente escolhe seguir o caminho errado. Uma pessoa que vai à igreja, por exemplo, uma vez por semana, tem mais dificuldade de se manter no caminho de Deus do que uma igreja que uma pessoa vai toda semana. Claro que vai depender muito da pessoa. Nem sempre aquela pessoa que vai sempre à igreja é que vai permanecer sempre no caminho dele. Tem vezes que é o oposto, a pessoa pode ir também uma vez por semana, mas a fé dela vai ficar fraca, porque se ela não vai à igreja e não estuda em casa a Bíblia, ela totalmente vai ter mais tendência a alimentar a carne do que alimentar o espírito, a nossa alma, com a palavra de Deus. Então, aqui ele afirma, Deus afirma que eu ensinarei o caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. E assim, Deus sempre vai a Bíblia é um manual que a gente deve ler, aprender e seguir. Por exemplo, o advogado, o médico tem um manual lá de como tratar um paciente no caso médico. E o advogado como tratar o seu cliente. Ele, o livro de lei, tem que ler a lei, entender a lei, e ele sempre vai agir de acordo com a lei. Então a Bíblia é assim, a Bíblia você tem que agir de acordo com ela. A Bíblia é uma lei que você deve seguir. E na Bíblia tem diversos conselhos, tem diversas respostas para problemas que você não tem solução, tem problema, tem resposta para uma doença que você está anos sem curar. Então a Bíblia sempre vai ser um manual para você entender tudo. Claro, Deus que fez a Bíblia, Deus usou os profetas
profetas para criar a Bíblia, para anotar todas as coisas que aconteceram ao longo do ano até aqui. Para a gente hoje, com mais facilidade, tem mais facilidade de seguir Jesus. É muito mais fácil você ler hoje a palavra e entender do que antes, porque antes estava caminhando, estava assim, as pessoas estavam aprendendo na marra. Ia lá, um profeta ensinava algo, Deus falava, e assim, não tinha um escrito para você ficar lendo sempre assim. Então hoje a gente tem um recurso, que é a Bíblia. Eu prefiro muito mais a Bíblia física do que a Bíblia digital, porque para mim é muito melhor pegar a Bíblia, sentir ela, abrir e ler. Para mim, a Bíblia digital, você tende a ficar muito dependente dela. Então, voltando aqui, Deus ensina sempre o caminho certo, mas as pessoas escolhem o caminho errado por algum momento que ela passou alguma dificuldade na vida que fez ela seguir o caminho errado. Mas, com o tempo, a pessoa pode voltar, porque ela se reencontrar com Deus, e Deus vai estar de braços abertos para se encontrar. Então aqui ele sempre vai ensinar o caminho certo, sempre vai aconselhar e sempre vai cuidar da gente. Salmo 32, 8. E também na Bíblia fala no Tiago 1,5,6, fala que aquele que você pedir, deixa eu só conferir que isso serve para isso mesmo. Tiago 1,5,6 fala que Deus dá sabedoria a quem pedir. Mas é outra coisa, você tem que pedir com fé, porque se você duvidar, é semelhante ao do mar, levado a acreditar pelos ventos. Então, sempre que você for pedir a Deus, você pede com fé, e fé, assim, você tem seu coração que você já tem aquilo, você já recebeu aquilo. Fisicamente você não pode ter, mas mentalmente, no seu coração, você tem que ter fé que tem aquilo para você adquirir aquilo. Claro, se você quer um carro, primeiro você tem que pedir condição a Deus para você ter um carro. Não adianta você ter um carro e não poder cuidar da manutenção, pegar e colocar o combustível para andar. Não adianta você ter um carro e você não tem condição. Você pede primeiro condição para ter algo e depois que você pede estar a Deus. Mas se adianta Deus, eu quero um carro, mas primeiramente você me dá condição para eu não ter um carro. Então a gente sempre tem que buscar aprender mais de Deus e sempre ter fé ao pedir algo para Ele. Deus protege e sustenta. Tu me cerca por trás e pela frente, põe as tuas mãos sobre mim. Então daqui novamente Deus vai sempre proteger a gente, sempre vai cuidar da gente. Tem muitos versículos aqui, afirma que Deus vai proteger a gente. Então, ele vai cercar a gente todo mundo, ele é como se fosse uma bola de. Como se fosse uma bola circular que protege a gente das coisas. Então, Deus sempre vai cuidar da gente, sempre vai colocar seus anjos para proteger a gente e sempre vai pôr sua mão sobre a gente. Igual, tem muitas pessoas, tem várias pessoas, acho que todas as pessoas daqui já na hora do robô, na hora que você sentou para ler a Bíblia, ou na hora que você realmente ajoelhou para orar, você sentiu algo diferente, sentiu algo assim, uma energia diferente. Isso mostra que a mão dele sobre a gente, Deus coloca a mão dele sobre nós quando a gente vai orar, quando a gente está no louvor e sente aquela presença diferente. Porque não podemos explicar como é a presença de Deus. Para vocês saber, por exemplo, se você fala para um ateu, como você sabe que Deus existe? No caso, o ateu te pergunta. Aí a pessoa vai lá na Bíblia, vai falar um monte de versículos, esse ateu não vai, possivelmente não vai crer nisso. Então, o que acontece? Você fala com ele, para você crer em Deus, você tem que experimentar Deus, você tem que experimentar a vida de Deus. Você vai na igreja, você
você experimenta o ambiente, experimenta louvar, experimenta aprender a palavra. Assim você vai ver como que é ter Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que vai na igreja por algum motivo, ela não sente isso. Mas se ela pegar e várias vezes com o coração aberto, ela não vem com aquele pensamento de ignorância, de você falar e pensar, nossa, eu vou lá, mas eu não vou sentir nada. Logicamente ela não vai sentir porque ela não foi com o pensamento aberto, ela foi com o pensamento fechado. Então, para você sentir Deus, você tem que ser aberto. Você tem que sempre ter o coração aberto para você aprender, para ler a palavra, para você sempre se fortalecer com aquilo que está na Bíblia. Então, no momento que eu usaria para falar de Deus, para Deus seguinte, e experimente Deus, experimente você ir para a igreja, experimente entender a palavra, experimente entender um pouco sobre a Bíblia, você vai entender como é ter Deus na sua vida. Então, é basicamente isso. Deus está presente. Por isso, não tema, pois Deus estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus, e o fortalecerei, e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita virtuosa. Então ele fala, a gente não pode a gente não pode temer a Deus. A gente não pode temer a nada no caso. No caso, você deve temer a Deus, mas não deve temer as coisas da terra. Tem coisas que estão com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Aqui ele afirma, a gente não tem medo, pois ele é o nosso Deus. Então a gente tem que sempre pensar, nunca chega um momento da vida que você está em um momento muito difícil, um momento de muita luta, está um momento de muita luta, prepara e pensa, Deus está comigo, Deus está presente comigo. Por que eu estou tão preocupado com isso? Igual, essa palavra eu preparei meses antes, mas não consegui realmente ensaiar ela, vamos dizer, aprender ela mesmo, foi de ontem para hoje, porque eu estava tão atarefado que realmente já estava explodindo, porque eu estava hoje estava para a escola, eu estava hoje para a outra, eu estava sobrecarregado. Aí hoje eu tentei fazer o exercício físico de manhã, aí eu vi que amanhã dá tempo, aí eu parei, eu fui estudar a palavra para eu trazer hoje. Eu estudei várias vezes, só que aquilo, se você não tem a frequência de estudar algo, você não consegue entender aquilo com tanta clareza. Claro que eu entendi tudo que eu coloquei aqui, mas na hora de passar para vocês é mais difícil, porque eu anoto coisas que eu muito interessantes para falar, mas chega na hora aqui eu falo de uma forma diferente. Falo assim, eu vou seguindo aquilo que o Espírito Santo manda, eu vou falando de acordo com o que vem. Então, assim, 20% das coisas que eu falei aqui foi coisas que eu preparei, o resto foi tudo que eu falei na hora aqui. Então, assim, eu estava muito preocupado, como que eu vou dar conta vou dar conta da palavra, como eu vou dar conta da escola com isso tudo. Aí eu fui, resumindo, fui de manhã, estudei a palavra, treinei várias vezes. Aí chegou a tarde e falei, não, eu vou ter a memória, porque eu tenho que cumprir a minha meta de ler a Bíblia todo dia. Claro, isso aqui já é ler a Bíblia, mas tem uma meta de ler a Bíblia em um ano. Então, eu pensei, nossa, como vou estudar a palavra, como vou estudar para a escola, falando isso tudo. Aí eu fui e parei, aí eu estava muito quente. Aí eu fui lá fora, sentei lá fora, que tem a Bíblia, só que aquela coisa não entrava na minha mente. Eu fiquei pensando,
Nossa, polêmico, né, mesmo que eu não estou entendendo. Por que eu não estava entendendo? Estava realmente tão cheia de coisas que eu não parei para relaxar, confiar em Deus. Aí eu fui e falei, não, eu vou parar um pouco, eu vou tomar um banho, eu vou lá pro quarto, deitar e vou relaxar um pouco mais tarde para eu ir dar a palavra e eu não vou ainda. Aí eu fiz isso. Aí eu confiei em Deus e confiei que Ele ia prover para eu dar a palavra para vocês hoje. E realmente, não é uma tarefa fácil você pegar, tocar a boca e entregar. Eu estou até sem voz porque eu gostei que eu estou aqui entregando. Então, como estou fazendo para Deus, eu não estou preocupado, eu vou ficar cansado, eu vou ficar sem voz. Não, se eu ficar sem voz, Deus vai prover em minha vida depois. Então, Deus está presente. Vamos para o penúltimo. Deus cuida de quem você ama. E o Senhor está perto de todos que o invocam. De todos que invocam com sinceridade. Então, não adianta a gente invocar a Deus, só que você não ter aquela sinceridade no seu coração. Não faz sentido para mim você pegar e falar, Deus, vem, Deus já está com a gente. A gente não deve estar chamando Deus bem toda hora. Deus já está com a gente. Então, se a gente invocar Deus, mas não invocar com sinceridade, não vai servir de nada. Então vamos continuar. Ele revela os deveres daqueles que temem, todo que está em socorro e salva. O Senhor cuida de todos que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Esse versículo aqui, você tem que ter muita sabedoria para você chegar numa pessoa ímpia e falar isso para ela. Dessa parte aqui até aqui, a pessoa ímpia, ela recebe tranquilamente. Ela vai entender. Se eu invocar a Deus, se não invocar a Deus com verdade, não vai servir de nada, entende isso? E aqui, ele já viu os desejos daqueles que entendem, que outro que está socorro e salva. Então, ela não quer dizer, se eu gritar socorro, se eu pedir ajuda para Deus, ele vai me salvar, ele vai me ajudar. Aí, a partir do momento que você chega, o Senhor cuida de todos os que amam. Até aqui, ela recebe bem-vindo. Mas a partir do momento que fala aqui, mas todos os inimigos destruirá. Se eu falar isso para uma pessoa ímpia, ela vai ser louca, porque se ela não tem o entendimento que ela é ímpia, que ela não tem aquela dependência de a igreja, e que ela não vai ter a igreja tão cedo, e se ela não for e não aceitar Jesus Cristo, ele vai ser destruído. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para falar com uma pessoa. Claro, você não vai falar só até aqui. Deus, o Senhor cuida de todos que não. Bom, acabou. Não, você tem que falar tudo. Porque se você falar só até aqui, você vai estar omitindo a palavra de Deus, que realmente fala. Então, esse é o versículo que você tem que ter muita sabedoria para falar em uma igreja que aparece vários tipos de pessoas. Então, é isso, Deus cuida de todo mundo, ele sempre vai cuidar de todos nós. E por último, Deus consola em meio à dor. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados, a Deus do Pai. Então, quando a história estiver triste, toda vez que você estiver mal, você peça a Deus ajuda, Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar. E, claro, a gente não vai ter sempre um momento de felicidade, a gente vai ter um momento de tristeza também. E no momento de tristeza, a gente tem que se lembrar que nós somos Deus. Até eu dei a palavra constantemente, quando eu estou triste, quando eu estou mal, eu
dificilmente eu paro e pensar que meu Deus, eu vou e vou orar para Ele, me fortalecer. Eu mesmo esqueço disso. Então a gente tem que pegar esse versículo aqui, colar na geladeira, no armário, no lugar que você vai constantemente ver. Você vai chegar, você vai olhar e você vai ler. Porque quando você está triste, você fica deitado, fica andando de lá e para cá, ansioso, com algo. Aí, nesse vai e volta, você vai e passa o olho no versículo e pensa, nossa, Deus vai consolar as gente que choram. Então seria muito interessante a gente pegar esse versículo e pular em um lugar que a gente vai ver, evidentemente, para a gente sempre lembrar que Deus está com a gente e vai consolar a gente. Bom, essa foi a ministração. Eu realmente li, preparei bastante, mas chega um momento que você fica meio nervoso, fica meio assim, você acaba não falando do jeito que você queria. Mas eu acho que eu consegui passar para vocês um pouco da visão sobre os pratos de Deus com todos, não somente com os jovens. Amém. Glória a Deus. Vou deixar aqui que esses dias a paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Estava ouvindo um pregador falar e disse assim: quem ensina transmite conteúdo, quem educa transmite valores. Aí todo mundo, fala Deus, besteira, gente. Jesus sabia que ele falou assim, ele ensinava o tempo todo, ensinava. Tem o verbo ensinar na Bíblia, talvez mais do que curar no Novo Testamento. Ensinava. Aí eu pergunto, quando Jesus ensinava, ele transmitia valores, não? Transmitiu ou não transmitia valores? Então, às vezes, irmãos, o pregador ele faz um jogo de palavras. Aí todo mundo falou nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se ele tivesse colocado os textos que o Kevin colocou aqui, ele me edificava mais do que falar que quem ensina transmite conteúdo e quem educa transmite valor. É claro que educar está dentro de um sistema, né? Educar, você pode colocar muitas coisas dentro dessa palavra educar, mas não dizer que quem ensina não transmite valores. Vocês estão entendendo, irmãos? Claro que não, você não pode fazer isso. Então tem muita coisa que a gente ouve por aí que na verdade é status. Então, Kevin, sempre que você for ensinar a palavra, pode ter certeza de que você está ensinando a coisa mais rica que você poderia, que alguém pudesse receber. E cada versículo que você colocou aqui, para mim, irmãos, transforma a minha vida, sabe? Me alimenta. Eu cheguei aqui de um jeito, vou sair de outro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai me alimentar, irmãos, sempre. Desde que você não tente tirar da palavra coisas e nem acrescentar coisas. Porque quando você começa a tirar da Bíblia coisas que estão na Bíblia e você começa a acrescentar coisas para valorizar a palavra, então logo você não está crendo na palavra. Eu não preciso ficar inventando e nem tirando nada. Eu só preciso transmitir aquilo que a palavra diz com confiança. E era isso que Paulo dizia. Paulo dizia assim: orem por mim, para que a minha mensagem saia com confiança, a fim de fazer as pessoas crerem no Evangelho. Então ore para que Deus te dê confiança, tá, Kevin? Sempre, se estiver orando, fala assim: me dê confiança, me dê segurança, porque é isso que a gente precisa, porque a palavra você tem, você está aprendendo, você está valorizando aquilo que você está recebendo aqui, e isso que é o mais importante, tá? Isso que o Kevin falou, se você for falar para o ímpio, ele não vai aceitar. Mas você sabia que se uma pessoa chega no médico e ela fala assim: ó, o meu estilo de vida é esse,
Coloquei, né, um vídeo lá no grupo do Subirá que conheceu um pastor que morreu, né, e voltou. Olha lá, depois você olha lá e me manda para o Daniel também. Aí ele falou assim, ó, ele chegou diante do médico e falou o estilo de vida dele. Ele falou assim, ó, eu não durmo 4 horas por noite. Na verdade, sempre achei que fosse uma besteira dormir. Se tivesse um medicamento que fizesse eu ficar acordado, eu tomava, ele falou. Aí o médico disse para ele assim, interessante, né? A primeira vez que eu vejo uma pessoa mais sábia que o próprio Criador. Porque se Deus fala que a gente tem que cuidar, né? Tem que dormir, tem que descansar, e você fala que não precisa, então você ficou mais sábio que ele. E esse médico foi direto para ele e falou que ele ia morrer se ele continuasse daquele jeito. E ele recebeu. Você vai buscar uma consulta com o advogado, ele fala assim para você, ó, se você fizer assim, a lei vai te pegar, a justiça vai te pegar, a Receita Federal vai te pegar. Ele é direto. Agora você chega na igreja, você fala a palavra de maneira direta, né? Ó, está escrito. Aí você tem que falar, o ímpio perecerá mesmo. E hoje os pregadores não pregam isso, irmãos. Não pregam. Eles pregam o quê? Que quem ensina não transmite valor, mas quem educa transmite valor. É isso que eles ensinam aí. E uma plateia falando que é apóstolo, chama de apóstolo, não sei mais o que. Que é apóstolo o quê, irmão? Sabe o que é apóstolo? Então o que acontece? Pregue. A Bíblia diz: o ímpio perecerá, o ímpio perecerá. Agora, aquilo que você falou, né? É o amor, é a sabedoria, não focar só nisso, né? Tem muitas coisas que a Bíblia traz sobre amor, sobre fé, e aí as pessoas vão recebendo. Agora ela precisa receber tudo, como você disse. A pessoa precisa saber que Deus é fiel, que Ele é amor, que Ele cumpre as promessas dEle. Então você pode confiar no que Ele prometeu. Ah, Ele prometeu isso? Ele prometeu o casamento para mim? Prometeu. Ele prometeu um emprego, uma renda? Prometeu. Salmo 128. Ele prometeu filhos para mim? Prometeu. Ele prometeu netos para mim? Prometeu. Tudo lá, Salmo 128. Um salmo pequenininho, acho que de 6 versículos, que fala que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse terá uma mulher abençoada, filhos abençoados, verão os filhos de seus filhos, comerás o trabalho das suas mãos, feliz será. Então ensine as pessoas a confiarem nas promessas de Deus, ensine elas também a temer a Deus, porque o temor nos livra, irmãos. O temor de Deus nos livra do mal. Se eu não temesse ao Senhor,